Boa noite. Boa noite. O governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT, se torna réu por corrupção. Ele teria recebido 15 milhões de reais da Odebrecht quando era ministro de Dilma. O Ministério Público entra na justiça contra Guido Mantega e Graça Foster. Eles são acusados de causar prejuízo bilionário à Petrobras para ajudar a reeleger Dilma. Datafolha registra a pior avaliação já feita do Congresso Nacional. 60% reprovam os políticos, apenas 5% aprovam. Preso no Rio, Rogério 157, um dos principais chefes do tráfico de drogas. O cerco a uma favela envolveu policiais civis e militares, além das Forças Armadas. A produção de veículos já cresceu 27% neste ano. Um volume recorde de exportações está puxando a retomada do setor. O Banco Central volta a baixar os juros, agora para 7% ao ano. É a 10ª redução seguida e a taxa cai para o menor valor da série histórica. Donald Trump reconhece Jerusalém como a capital de Israel. A decisão repercute mal entre aliados ocidentais e provoca forte reação no mundo islâmico. O Jornal da Gazeta está no ar. O governo do Rio vai pedir a transferência do traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, para um presídio federal. Considerado um dos principais chefes do tráfico de drogas, ele foi preso hoje. Mal havia sido detido e a prisão de Rogério 157 já estava repercutindo na internet. É que os próprios policiais postaram nas redes sociais fotos sorrindo ao lado do traficante. Em uma das imagens, o bandido também aparece sorridente. O secretário de Segurança Pública do Rio, Roberto Sá, admitiu que alguns policiais passaram do ponto, mas minimizou o episódio, alegando se tratar de euforia provocada pela importância do caso. Rogério 157 era um dos traficantes mais procurados do Rio. Ele foi localizado em uma casa na favela do Arará, na zona norte da cidade. O traficante foi preso durante uma mega operação das polícias civil, militar e das Forças Armadas. Ele já tinha sido preso em 2010 durante um confronto entre traficantes da favela da Rocinha e a polícia. O tiroteio terminou em uma invasão ao Hotel Intercontinental em São Conrado. O bandido foi solto graças a um habeas corpus. Para a Secretaria da Segurança Pública do Rio, encontrar Rogério 157 era uma das missões mais complexas e também uma das prioridades. A recompensa para quem desse pistas sobre o bandido estava em R$50 mil. Desde o começo desse ano, o Disque Denúncia já tinha recebido mais de 400 ligações anônimas. Hoje, ao ser abordado pela polícia, Rogério 157 teria tentado subornar os agentes. Rogério deve responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, extorsão e homicídio. Logo depois da prisão, foram ouvidos tiros vindos da Rocinha. Para a polícia, os disparos seriam uma comemoração. Isso porque era Rogério 157 quem comandava o tráfico na região. E ele estaria impondo a cobrança de taxas para o comércio e controlando a venda de gás e água na favela. Rogério foi o braço direito de Nem, o antigo chefe do tráfico na Rocinha, preso desde 2011. Os antigos aliados viraram rivais e em setembro desse ano, da cadeia, Nem ordenou que seu grupo invadisse a favela, o que deu início a uma guerra com o bando de Rogério. A disputa deixou 20 mortos e 14 feridos. As batalhas sangrentas levaram à realização de operações quase diárias com o reforço da Força Nacional de Segurança. Durante o cerco, Rogério 157 conseguiu fugir. Polícia prende um dos acusados de matar dentista e espancar o pai dele, idoso. Os dois reclamaram sobre pichações no muro da casa da família. Segundo o DEIC, o preso é considerado um dos principais procurados do estado.
O caso aconteceu em agosto do ano passado na Zona Norte. Câmeras de segurança mostraram quando 5 pichadores chegaram à casa do dentista Wellington Silva, de 39 anos. Depois que o grupo foi embora, o pai de Wellington, Manuel Silva, de 76 anos, saiu para tirar satisfação. Na sequência, o filho também saiu. Segundo a família, o idoso encontrou os pichadores e houve uma briga. O dentista tentou defender o pai e foi espancado até a morte. O idoso agredido chegou a ter um braço amputado. Além do preso nesta quarta, outros 5 homens são réus pelos crimes. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, disse hoje que só dinheiro público não dá para terminar as obras de mobilidade no estado. O tucano espera a decisão sobre empréstimo de mais de 2,5 bilhões de reais. O dinheiro viria de bancos nacionais e internacionais. A quantia de mais de 2,5 bilhões de reais está no documento enviado por Geraldo Alckmin à Assembleia Legislativa de São Paulo. Os deputados estaduais têm até o fim do ano para decidir se autorizam ou não o empréstimo. Nós pedimos um financiamento que já estava previsto já há muito tempo para 3 obras. O monotrilho da linha 15, que já está na fase final, monotrilho da linha 17 e a outra obra é a Tamoios. E é importante destacar, a Tamoios ela foi duplicada até Paraibu, no Alto da Serra, e é uma nova autoestrada até Caraguatatuba. Uma obra desse porte não dá para você fazer só com o orçamento do estado. Em agosto deste ano, Alckmin prometeu para março de 2018 entregar 8 estações da linha 15 prata do monotrilho. Mas para cumprir a promessa, precisa que o pedido de financiamento seja autorizado. Só para a conclusão da linha 15 são necessários mais de 324 milhões de reais. O projeto conta com 18 estações distribuídas em pouco mais de 26,5 km de extensão e vai da Vila Prudente até a cidade de Tiradentes, na Zona Leste. A linha 17 Ouro, também do monotrilho, era para ter sido entregue em 2014, mas a previsão atual é para o segundo semestre de 2019. O trajeto vai ligar os bairros Morumbi e Jabaquara, passando pelo aeroporto de Congonhas, na Zona Sul. Para este trecho, a Alckmin solicitou mais R$1 bilhão. A quantia seria para o financiamento parcial de projetos, execução de obras, além de aquisição de equipamentos. No primeiro anúncio, a linha foi orçada em R$1,3 bilhão. Contando o custo com o passar dos anos, se o pedido de empréstimo do governador for aceito, o valor total sobe para R$3,5 bilhões. Já para a ligação entre o Vale do Paraíba e o Porto de São Sebastião pela rodovia Tamoios, o tucano prevê outros R$900 milhões para a parceria público-privada. Pelo projeto, a rodovia vai contar com a construção de 5 túneis. A previsão é entregar a obra em 2020. Foi entregue hoje pela Prefeitura um piscinão para combater as enchentes na região da Avenida Aricanduva, na zona leste da cidade. Com a popularidade em queda, o prefeito João Dória, do PSDB, entregou a obra do programa Chuvas de Verão, ao lado de engenheiros e equipe de infraestrutura. É o segundo reservatório entregue pelo tucano a entrar em operação, com o objetivo de reduzir alagamentos na área da Avenida Aricanduva. O piscinão tem capacidade para armazenar 3.200 metros cúbicos d'água. Em fevereiro foi construída a obra de Guamiranga, também na Zona Leste, feita pelo governo do estado e operada pelo município. Segundo a prefeitura, até fevereiro, uma ligação de 35 metros de extensão entre o piscinão Aricanduva e o córrego da região deve ser concluída para melhorar o desempenho da drenagem. Até agora, São Paulo tem 22 reservatórios prontos. Outros 17 estão previstos pela gestão Dória. Foi entregue a primeira parte da reforma do Museu da Língua Portuguesa 2 anos depois do incêndio que destruiu o prédio. A reabertura ao público está prevista para o segundo semestre de 2019. A recuperação da fachada da Estação da Luz, onde fica o museu, foi marcada pela volta ao funcionamento do antigo relógio da torre. O maquinário não foi atingido pelas chamas, mas também passou por uma restauração. Ao meio-dia, o relógio da Estação da Luz voltou a tocar. Foram meses de trabalho no restauro da estrutura da torre. Augusto, que cuida da manutenção desde 1977, estava aliviado. Agora tá beleza, ficou bonito, né? A fachada, tudo, né? Agora tá
tá beleza. Para quem vê de fora, a rede de proteção esconde um pouco o ouro, mas a fachada do prédio está pronta. Foi restaurada e tem as cores originais da construção. O incêndio que destruiu o Museu da Língua Portuguesa no dia 21 de dezembro de 2015 também consumiu parte do importante patrimônio arquitetônico da cidade. A Estação da Luz foi inaugurada em 1901. O museu abriu em 2006 para apresentar as origens e a história da língua falada por 270 milhões de pessoas no mundo e chegou a ser um dos mais visitados da cidade. Nós vamos entrar pela primeira vez no prédio onde ficava o museu e a gente vê que ainda há marcas do incêndio, como essa porta que está praticamente destruída. E essa não é a única lembrança que vai ficar de todo esse incidente aqui no museu. Nós estamos entrando agora na sala onde ficava parte da exposição e toda a madeira que foi utilizada para recuperar as janelas já estava no prédio. 85% das esquadrias foram feitas com madeira dos escombros. Como ela era muito grossa, então ela pegou fogo e só pegou fogo uma pequena camada. Então nós tiramos essa camada e aí a seção que sobrava ainda da madeira era suficiente para você desdobrar em peças menores, porque as esquadrias precisam de seções menores. Então a gente conseguiu usar a peroba do campo e a peroba rosa, madeiras de 100 anos, para fazer todas as esquadrias. Ainda falta muita coisa. O novo telhado será reforçado com um sistema mais moderno de prevenção a incêndios. Dentro também haverá uma nova estrutura para receber o museu ainda mais moderno. Já está em andamento a discussão do conteúdo, porque haverá algumas atualizações, haverá alguma novidade, algumas coisas serão de novo refeitas em locais diferentes, né? O museu deve ficar pronto em 2019. O restauro vai custar 65 milhões de reais. O seguro cobriu pouco mais do que a metade deste valor, 34 milhões. O restante vem de empresas privadas com recursos de leis de incentivo à cultura. Sem detalhar os motivos da diferença, o secretário estadual de Cultura disse que o novo museu será melhor. Vai ser mais avançado. Nós vamos testemunhar a criatividade brasileira em ação. Eu acho que vai ser muito mais bacana. O reitor e a vice-reitora da Universidade Federal de Minas Gerais foram levados para depor sobre supostos desvios na construção e implantação do Memorial da Anistia Política do Brasil. A obra foi financiada pelo Ministério da Justiça e executada pela universidade. A Operação Esperança Equilibrista, deflagrada pela Polícia Federal, põe sob suspeito o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, Jaime Arturo Ramires, e sua vice, Sandra Regina Goulart Almeida, e outras 6 pessoas que também foram alvos de condução coercitiva. Verificamos desvios dos quase 20 milhões efetivamente pagos para o projeto. Cerca de 4 milhões a gente tem comprovado de que foram desviados para outras contas. Os investigados são os coordenadores desse projeto que ocupam cargos da cúpula da universidade. Idealizado há 9 anos, o projeto do memorial tem como objetivo preservar e difundir a memória política dos períodos de repressão. Segundo a Polícia Federal, até o momento, teriam sido gastos mais de 19 milhões na construção e pesquisas de conteúdo para exposição, mas o único produto aparente é um dos prédios anexos ainda inacabado. Do total repassado ao FMG, quase 4 milhões teriam sido desviados por meio de fraudes em pagamentos realizados pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, o Fundep, contratada para pesquisas de conteúdo e produção de material para exposição de longa duração. Os desvios até agora identificados teriam ocorrido por meio de pagamentos a fornecedores sem relação com o escopo do projeto e de bolsas de estágio e de extensão. Professores e funcionários da UFMG protestaram hoje em frente à Polícia Federal de Belo Horizonte contra as conduções coercitivas. Presidente da CPI da JBS Friboi, senadora Thaíde de Oliveira, do PSDB, pede a prisão do ex-procurador Marcelo Miller.
O pedido foi encaminhado à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Segundo o senador Ataídes Oliveira, que é da base do governo, a prisão de Marcelo Miller é necessária porque a CPI, depois de analisar os documentos, incluindo inquéritos da Polícia Federal e quebras de sigilo bancário e telefônico, concluiu que o ex-procurador teve papel central no direcionamento da delação dos executivos da JBS. Na semana passada, durante depoimento na CPI, Miller admitiu que ajudou os empresários, mas que não cometeu crime e declarou que fez uma lambança ao ajudar os irmãos Batista. A CPI da JBS é acusada de ser usada por governistas para desmoralizar as acusações apresentadas por Wesley e Joesley Batista contra políticos, entre eles o presidente Michel Temer. A intenção dos parlamentares seria culpar integrantes do Ministério Público como o ex-procurador-geral Rodrigo Janot. Esta não é a primeira vez que há um pedido de prisão contra Marcelo Miller. Antes de deixar a Procuradoria-Geral, Janot solicitou ao STF a detenção do ex-colega. No entanto, o pedido foi negado pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. O desempenho do Congresso Nacional foi reprovado por 60% dos brasileiros. É a maior reprovação dos parlamentares já registrada pela Datafolha. Segundo o levantamento, 60% das pessoas consideram ruim ou péssima a atuação dos 513 deputados e 81 senadores. Na edição anterior, realizada em março, a rejeição era de 50%. A aprovação do Congresso é de apenas 5%. Também o pior número já registrado. Em março, 9% consideravam o trabalho dos parlamentares bom ou ótimo. 31% dos entrevistados acham o desempenho do Congresso regular. Na última pesquisa, eram 36%. Outros 3% não souberam dizer ou não responderam. Em março, foram 5%. A reprovação dos deputados e senadores é maior entre os mais ricos, 74%, e entre as pessoas com ensino superior, 75%. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a estratégia da defesa de Lula contra o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Lula, como se sabe, é o político mais honesto que Lula conhece. Mas a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o Judiciário colocaram em dúvida sua honestidade. Correm contra o pajé do PT 9 processos criminais. Um inocente convencional faria questão de ser julgado rapidamente para demonstrar sua honestidade. Mas Lula revela-se um inocente sui generis. Num dos processos, referente ao caso do triplex do Guarujá, Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e meio de cadeia. Lula recorreu ao TRF4. Agora, está incomodado com a perspectiva de o julgamento do seu recurso ocorrer no primeiro semestre do ano que vem. Lula acusa o tribunal de ser eficiente demais. Exige um julgamento mais lento. É como se Lula estivesse apaixonado pela interrogação que paira sobre sua cabeça. Os advogados de Lula, Cristiano e Valesca Martins, foram à Europa. Em encontros com parlamentares, advogados e acadêmicos, a dupla ataca a imagem do Brasil no estrangeiro. Atribui a suposta rapidez do TRF4 a uma hipotética perseguição a Lula. O mesmo tribunal já absolveu o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, numa ação penal em que Sérgio Moro o havia condenado. Mas para a defesa de Lula e para o próprio Lula, todos são suspeitos, inclusive os desembargadores. Só Lula é imaculado. Nesse ritmo, o condenado do PT será candidato não ao Palácio do Planalto, mas ao posto de mártir. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal começou a discutir hoje em Brasília o julgamento de 2 ações que discutem se as assembleias legislativas têm o poder de revogar prisões de parlamentares decretadas pela Justiça, a exemplo da Câmara e do Senado Federal. As 2 ações que estão sendo discutidas são relacionadas aos casos de Mato Grosso e Rio Grande do Norte, onde deputados estaduais tiveram a prisão afrouxada pelas casas legislativas, a exemplo do que aconteceu com o senador Aécio Neves, do PSDB, em 17 de outubro deste ano. O julgamento foi encerrado com um empate de 1-1 e deve ser retomado amanhã para o voto dos outros 9 ministros da Suprema Corte. O Superior Tribunal de Justiça em Brasília aceitou hoje a denúncia por corrupção passiva contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT.
A decisão foi unânime entre os 9 ministros da Corte Especial do STJ. O julgamento havia sido iniciado na semana passada, mas foi interrompido por um pedido de vista. Os ministros seguiram o voto do relator Herman Benjamin e tornaram o petista réu por corrupção passiva, mas sem a necessidade de ele deixar o cargo de governador durante o processo. Pimentel é acusado de pedir e receber 15 milhões de reais em propinas para favorecer a construtora Odebrecht, na época em que ele era ministro do Desenvolvimento do governo Dilma Rousseff. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, a empreiteira teria sido beneficiada na obtenção de seguros de créditos junto ao BNDES para obras na Argentina e em Moçambique, com valores de R$1,5 bilhão de reais por intermédio do petista. Em nota, a defesa de Pimentel diz que a abertura do processo é uma oportunidade para que todos saibam que o governador mineiro é vítima de perseguição política. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o cientista político Sérgio Fausto, superintendente executivo do Instituto Fernando Henrique Cardoso, sobre o PSDB e o governo Temer. Em discurso na Casa Branca, o presidente Donald Trump reconheceu Jerusalém como a capital israelense e anunciou oficialmente a mudança da embaixada americana para a cidade. Os Estados Unidos são o primeiro país a reconhecer Jerusalém como a capital. Trump descreveu a ação como um passo muito devido para avançar num processo de paz no Oriente Médio, atualmente congelado. Trump afirmou que, apesar da mudança, o governo americano continua comprometido com o processo de paz bilateral e equilibrado e que o reconhecimento de Jerusalém como capital não é uma tomada de decisão sobre as fronteiras contestadas por palestinos e israelenses. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu agradeceu o apoio americano, reforçando sua importância histórica e disse que, apesar do reconhecimento, nenhuma das áreas consideradas sagradas por católicos, muçulmanos e judeus vai sofrer qualquer alteração em seus acessos. A mudança da embaixada para Jerusalém foi uma promessa de Trump na campanha presidencial. Os preparativos para a transferência começam daqui a 6 meses, mas o processo deve levar anos para ser concluído. Essa decisão isolada de Trump repercutiu mal no mundo todo. Mesmo os aliados dos Estados Unidos reagiram com preocupação. O presidente francês Emmanuel Macron deplorou a decisão americana e disse que ela contraria o direito internacional. Lideranças do Reino Unido, Alemanha e União Europeia afirmaram que a decisão americana foi uma péssima ideia e a questão deveria ser decidida entre as partes envolvidas no seu devido tempo. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, voltou a dizer que as ações americanas podem trazer consequências graves para a região e podem até ser o beijo da morte nas negociações de paz. O governo egípcio também se opôs à decisão e fez um apelo para que Trump não complique a situação na região. A Turquia ameaçou suspender contatos diplomáticos com Israel e pediu uma reunião da cúpula muçulmana da região para discutir reações à decisão americana. Na Palestina, o Fatah afirmou que Trump cruzou uma linha vermelha perigosa e prejudicou os processos de paz e as relações americanas no Oriente Médio. Os palestinos do Hamas afirmaram que se abriram as portas do inferno e todas as opções de defesa do território sagrado estão na mesa, inclusive as violentas. O Papa Francisco já havia afirmado que a situação de Jerusalém deveria permanecer inalterada para o bem de todos os fiéis e todas as religiões. Aqui no estado de São Paulo, as tardes têm sido quentes, mas como o ar está muito úmido, tem chovido de forma pontual. Na capital, a máxima chegou aos 28 graus e já tivemos algumas pancadas isoladas. Vamos ver como fica o tempo amanhã. Mariana Armentano traz a previsão para todo o Brasil. Até o fim de semana, o alerta é para chuvas volumosas entre o sudeste e o centro-oeste do país. O fluxo de ar quente e úmido que vem lá do norte do Brasil, mais a presença de um sistema de baixa pressão na costa capixaba, mantém as áreas de instabilidade com risco de temporais, principalmente entre o centro-sul da Bahia, Espírito Santo, Minas, Goiás e também no Mato Grosso do Sul. O tempo só segue firme nessas áreas mais claras, o que inclui o sul gaúcho e quase todo o leste nordestino. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas para amanhã?
Olha só, em Brasília teremos mínima de 20 e máxima tarde de 24 graus, com tempo bem chuvoso por lá. Em BH, o sol aparece tímido, mas ainda chove a qualquer hora. Por lá, máxima na casa dos 25 graus. Em Campo Grande, nem a chuva refresca o calorão em torno dos 30 graus. E em Fortaleza, tempo firme com temperaturas entre 24 e 32 graus. Para São Paulo, a previsão é de sol e chuvas em todas as regiões. Mas as pancadas mais volumosas e frequentes acontecem no interior do estado, onde o sol aparece pouco, sempre entre muita nebulosidade. Nas outras áreas, as nuvens ficam mais carregadas a partir da tarde e chove de forma pontual. A máxima chega aos 30 graus em Presidente Bernardes e aos 31 em Votuporanga. Na cidade de Araraquara, máxima também na casa dos 30 graus e no litoral faz até 28 em Santos e 29 em Caraguatatuba. Aqui na Grande São Paulo, o tempo continua bastante abafado. Nessa quinta-feira, teremos mínima de 20 graus logo de manhãzinha e máxima tarde de 28. Aí na sexta-feira, a temperatura cai para os 26 graus, porque as chuvas ficam mais frequentes e o sol aparece pouco. Mas no sábado, o sol já volta a predominar e a máxima vai aos 28. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou hoje a proposta de emenda constitucional que autoriza eleição direta no caso de a presidência da República ficar vaga até 6 meses antes do fim do mandato. Agora, essa proposta de emenda vai ser encaminhada para uma comissão especial. Depois, esse texto precisa ser votado no plenário em 2 turnos antes de ser mandado para análise do Senado. Atualmente, a Constituição estabelece que a eleição só será direta se presidente e vice deixarem os postos nos 2 primeiros anos do mandato. Se isso ocorrer nos 2 últimos, a eleição é indireta pelo Congresso. O Ministério Público Federal processa ex-integrantes do Conselho de Administração da Petrobras por irregularidades na política de preços dos combustíveis entre 2013 e 2014. Entre os envolvidos nessa ação estão o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, e a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster. A Procuradoria da República no Rio de Janeiro moveu ação civil pública por improbidade administrativa contra os ex-ministros da Fazenda e Planejamento, Guido Mantega e Miriam Belchior, o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, e outras 5 pessoas do Conselho de Administração da estatal. Eles são acusados de manipular os preços de gasolina e diesel para controlar a inflação em 2013 e 2014. Na ação, o Ministério Público afirma que a única explicação para não haver mudança nos preços dos combustíveis é que o Conselho estava adiando os aumentos a fim de esperar as eleições presidenciais, de forma a evitar que eventual aumento da inflação decorrente de reajustes prejudicasse a candidatura à reeleição da então presidente da República, Dilma Rousseff. Os procuradores também pedem a condenação da União Federal ao ressarcimento dos danos causados à Petrobras por abuso de poder, já que a estatal teria sido usada indevidamente para combater a inflação. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Sérgio Cabral e Fernando Cavendish já não dividem guardanapos como naquela farra em Paris em 2009. Agora se acusam de corrupção. Espantosa e reveladora a lentidão para descobrir Cabral e o Cavendish da empreiteira Delta. A 30 de abril de 2012, dizíamos aqui, a Delta do Cavendish é o coração e o cofre na mira. No Rio, do Cabral, tem contratos de mais de 1,5 bilhão. A 21 de novembro de 2012, contamos aqui, conhecido como Paulo Preto, ex-diretor da Dersa no governo Serra, Paulo Vieira de Souza, dizia: se abrir as contas do Rio e São Paulo, o Brasil cai. 2 anos depois, viria a Lava Jato. Mas os rapazes não prestaram atenção a tempo nas contas de São Paulo, que estavam todas nos computadores das empreiteiras. Compreensível, o circuito São Bernardo, Atibaia, Guarujá exigiu todo o foco e atenção. A Odebrecht diz ter depositado 23 milhões para a Serra. Na Suíça, Serra estuda candidatar-se ao governo de São Paulo. A procuradora Raquel Dodge informa, grande parte das acusações contra Serra já prescreveu. Não vale mais. E Serra estuda suceder Alckmin. A Odebrecht delatou, deu 10 milhões para o cunhado de Alckmin. Seria caixa 2 para uma campanha do governador.
Só agora, 22 de novembro, o STJ recebeu do Supremo denúncia contra Alckmin, a depender, sem tempo para decisão definitiva antes da eleição. Hoje falamos aqui do descobrimento do Cabral. Foi tardio. Desde muito antes, sua casa de 8 milhões em Mangaratiba já era um prontuário em si mesma. Na polícia, na política, na justiça, em casas do jornalismo, quem sabe das coisas já sabia. Por que quem tinha os meios para dizer, não disse? Porque tinha a Copa do Mundo e Olimpíada no Rio, bilhões para vender e faturar. Ex-presidente da CBF, Marim e Bando estão sendo julgados em Nova York. Janot, ex-procurador-geral, aceitou denúncia até para investigar a morte de Nego, o velho e adoentado cachorro labrador de Dilma. Ricardo Teixeira e Del Nero seguem sendo citados como corruptos e corruptores no julgamento de Marim em Nova York. Mas no Brasil, seguem exilados e intocáveis. Por quê? Boa noite. O governo faz nova ofensiva para tentar aprovar ainda este ano a reforma da Previdência na Câmara. Hoje, Temer tomou café da manhã com líderes da base aliada. Foi mais uma tentativa para aprovar a reforma da Previdência, considerada prioritária para o Planalto. O vice-líder do governo estima que há como certos 290 dos 308 votos necessários. Hoje você acaba sabendo, não, nós temos voto, temos gordura para queimar até semana que vem, buscar o restante dos votos que são necessários. Temos. De uma forma geral, acho que os ventos estão todos a nosso favor. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, principal articulador da reforma, criticou a divulgação dos números. Segundo ele, é preciso fazer a contagem, mas sem gerar publicidade. Acho que ficar falando número, acho que não ajuda muito ao processo de convencimento dos deputados. Fica parecendo uma pressão sobre os deputados, isso não é bom porque essa é uma matéria difícil, fundamental, e a gente precisa ter muito diálogo e muita paciência para que ela possa avançar na Câmara dos Deputados. A proposta da reforma chegou ao Congresso Nacional há quase um ano, mas o governo encontra resistência principalmente dos aliados que, de olho nas eleições do ano que vem, classificam as mudanças como impopulares. Hoje, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, condenado no mensalão petista, disse que o partido fechou questão sobre o apoio, o que significa que os deputados que votarem contra a orientação poderão ser punidos até com a expulsão. Já o PSDB, que andou dividido em relação à permanência no governo, diz que o eventual fechamento só será decidido após a divulgação do texto final e a previsão de data para a votação. O presidente interino da legenda, Alberto Goldman, disse que há no partido deputados que ainda não têm convicção da necessidade das mudanças previstas na reforma da Previdência. O apoio do PSDB à reforma é considerado essencial pelo Planalto. A oposição criticou as movimentações do governo. Está literalmente tentando comprar votos no parlamento, oferecendo todo tipo de vantagens para deputados que se disponham a acompanhar o governo nesta medida absolutamente negativa para o nosso país. Rodrigo Maia reafirmou hoje que não sabe quando deve pautar a proposta para o plenário da Casa. O presidente da Câmara diz a aliados que só vai definir o dia quando estiver certo de que há votos necessários para aprovação. Banco Central reduz a taxa básica de juros da economia brasileira de 7,5% para 7% ao ano. É o menor nível da história. Essa foi a 10ª vez seguida que o Comitê de Política Monetária reduziu a Selic. No comunicado, o Copom indicou que uma nova redução da taxa básica de juros pode ser adequada caso o cenário econômico evolua, conforme a expectativa do Banco Central. A próxima reunião vai ser em fevereiro do ano que vem. A produção de veículos no Brasil aumentou 27% de janeiro a novembro, em comparação com o mesmo período do ano passado. Nesses 11 meses foram produzidos quase 2,5 milhões de veículos, segundo a Anfávia. No mês passado, ainda de acordo com a Associação de Montadoras, a indústria automobilística produziu 249 mil carros comerciais leves, caminhões e ônibus. Esse número é 15% maior que o resultado obtido em novembro de 2016. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Pesquisas do Datafolha mostram que os brasileiros comuns ainda estão muito pessimistas com o futuro da economia, apesar de toda a conversa de que o país se recupera. É verdade que o desânimo diminuiu um pouquinho desde meados do ano
passado, quando ainda 80% das pessoas achavam que a situação econômica do país tinha piorado. Mas os pessimistas ainda são 60%, estável desde junho. Dá para entender bem. Uma recuperação de uma crise ruim, mas normal, parece com a cura de uma infecção feia, em que a pessoa toma antibiótico, repousa e sai para a vida. Nesta crise, parece que fomos atropelados por um caminhão, pegamos tétano e ainda infecção hospitalar. A recuperação da economia é muito desigual. Nesta semana, soubemos pelo IBGE que a indústria de veículos cresceu 20% neste ano, mas a indústria de comida não cresceu. As vendas dos hipermercados neste ano ainda não cresceram em relação ao ano passado. Os números das montadoras, que saíram hoje, como a gente viu, mostram detalhes dessa recuperação desigual. A produção aumentou quase 1/3 em relação a 2016, mas quase metade desse aumento foi vendido fora do país. Há um pouquinho mais de trabalho, mas os empregos novos são ruins, precários e pagam pouco. A reforma trabalhista começa a dar notícias assustadoras, embora se trate de poucos casos ainda. E depois de mais de 3 anos de crise, a vida praticamente apenas parou de piorar para a maioria das pessoas comuns. A recuperação da economia é concentrada na agricultura, nas montadoras de carros, na produção de ferro e petróleo. Apenas agora, no final do ano, o consumo começa a acelerar de um modo mais relevante. E certos setores da economia ainda parecem mal ter saído de uma guerra, como na construção civil, que emprega tanta gente. Lá, o caso ainda é de depressão, no fundo do poço. Há poucas obras de casas e quase nenhuma de novas fábricas ou de estradas, por exemplo. Falta investimento. A economia se recupera de modo lento, capenga, manquitolando. O povo está dizendo isso nas pesquisas. Pode dizer mais nas urnas se a coisa não melhorar rápido. Boa noite. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o cientista político Sérgio Fausto. O Flamengo joga hoje na Argentina a primeira partida final da Copa Sul-Americana. Muita rivalidade em campo, né, Celso? Pois é, Estela, rivalidade e tradição. O Independente é o maior vencedor da história da Libertadores América e o Flamengo, que já venceu Libertadores e Copa Mercosul, busca o inédito título da Copa Sul-Americana. É dia de decisão para a nação rubro-negra. Começa hoje a última chance do Flamengo de conquistar um título de expressão em 2017. O primeiro jogo das finais da Sul-Americana contra o Independente é nesta quarta-feira, às 9h40 da noite, em Buenos Aires. O técnico do time carioca, Reinaldo Rueda, tem dúvidas na defesa e no ataque. Fora dos últimos 2 jogos, Hever pode formar dupla de zaga com o Juan. Precisamos uma zaga forte de experiência e qualquer das 2 duplas, o Hever e Rodolfo, o Rodolfo e Juan, o el meu Hever e Juan, são garantia para nós neste jogo. Preparado, Rueda sabe o que vai enfrentar logo mais. Independiente é time muito bom, time com uma grande dinâmica, equipo super agressivo ofensivamente. Na semana que vem, o confronto derradeiro será no Maracanã e não existe vantagem por gol fora de casa na decisão. E essa rivalidade toda, hein, Celso? Brasil e Argentina, né? Sempre muito forte. São 2 gigantes, 2 times tradicionais, com uma camisa muito pesada. O Independente, na verdade, caiu muito nos últimos tempos. Fez um nome nos anos 60, 70 principalmente, início dos 80. Até aí também o Flamengo ganhou Libertadores em 1981. Mas são 2 grandes equipes que buscam ratificar essa grandeza com o título da Sul-Americana. Vamos aguardar. E domingo, às 9 da noite, a TV Gazeta exibe a entrega da 14ª edição do Troféu Mesa Redonda, que foi gravado ontem aqui em São Paulo, numa festa maravilhosa que eu pude assistir, Celso. Parabéns para toda a equipe. É verdade, todos nós da TV Gazeta. Muita gente boa, profissionais de alto nível que prestigiaram o evento ontem, numa festa que premiou os melhores atletas do ano em cada posição e também os grandes nomes do futebol nacional. Veja como foram os bastidores dessa festa. 14ª edição, Flávio. Como é que é essa adrenalina? O meu raciocínio é sempre o seguinte:
você está com os maiores nomes do futebol e do esporte brasileiro aqui. Hoje a Gazeta é a sede do futebol no Brasil, né? Tem muita adrenalina, tem muita emoção, mas tem também confiança, né, no nosso time, que organiza muito bem o evento, e na certeza de que nós somos reconhecidos pelo meio. Isso nos orgulha, a gente fica... realmente é um momento em que tem estresse, mas que também é muito positivo para nós em termos de resultado. Chico Lang estava feliz, estava falando de você, te trouxe um lanchinho, Chico Lang, né? Ótimo, muito bom. Corinthians, campeão. Cleison, não quero falar de futebol, quero falar do estilo, cara. Fala pra gente como é que é, qual que é o segredo. Porque jogador faz moda, né, cara? A gente tenta, né, cara? Não tá acostumado muito com o social, não, mas quando precisa a gente inventa um pouquinho. Um abraço, boa noite a todos. Todo mundo ligado. É isso aí, domingo, 9 da noite, Troféu Mesa Redonda em sua 14ª edição. É isso aí, muito obrigada, Boa Celso. noite, até amanhã. Com você, Gamberini. A seguir, Maria Lídia entrevista o cientista político Sérgio Fausto, superintendente executivo do Instituto Fernando Henrique Cardoso. Eles falam sobre o PSDB e o governo Temer. Até já. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Valtec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Conta com isenção da tarifa da conta corrente por perfil. Conta com aprovação do crédito imobiliário em até 1 hora. Incrível, né? Contrata crédito consignado direto pelo app e ainda concorre a 1 milhão em prêmios. E tem mais, conta com desconto no cinema, no refri e até na pipoca. Demais, né? Mas ó, vai começar. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco, pra frente. Olha o que você não pode fazer quando sofre com varizes. Ficar em pé muito tempo? Não. E mostrar as pernas, dá até vergonha, não dá? Agora veja o que você pode fazer quando toma varicel. Eu posso andar o dia inteiro e não sinto mais dor nas pernas. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você alivia as dores, a sensação de peso e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. E com varicel creme você ainda hidrata profundamente as suas pernas. Com varicel você pode. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Neste Natal, ninguém fica sem presente. Na Veste Casa, é a última chance do ano. É pra ninguém ficar sem presente. Kit colcha casal 3 peças por apenas R$ 39,99 cada. É isso mesmo, só R$ 39,99 cada. Manta estampada a partir de R$ 16,99 cada. É pra ninguém ficar sem presente. Só R$ 16,99 cada. Kit colcha solteiro 2 peças por apenas R$ 35,00 cada. É a última chance do ano. É só amanhã na Veste Casa. Quando bater aquela vontade de comer as delícias da cozinha italiana, venha para o Lelis Trattoria. Deliciosas massas, assados, carnes e frutos do mar, servidos em porções fartas. Noites com música ao vivo, estacionamento gratuito e, na semana, almoço executivo. Lelis Trattoria. A nossa especialidade é fazer você feliz. É Vero, é Lelis. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br. Imecap Antissinais Q10.
a revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. E Make-up anti-sinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. E Make-up anti-sinais Q10. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise das chances políticas do PSDB fora do governo Temer. E quem faz a análise é o cientista político Sérgio Fausto, superintendente executivo do Instituto Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigada por estar conosco. Obrigado pelo convite, Maria. Bom, nós vamos falar do PSDB. Vamos começar nessa conjuntura nacional, numa fase de tomada de importantes decisões. Eu queria começar com aquilo que está na ordem do dia, que é a questão da votação, da aprovação da reforma da Previdência Social, que está havendo ali uma parte no PSDB que resiste ao fechamento de questão. Eu vi uma opinião de Alberto Goldman que o partido tem sim que tomar uma posição clara e definida em relação a isso. É um partido. No seu entender, é essa a posição que o PSDB deve tomar? Fechar a questão? Olha, fechar ou não fechar a questão é uma decisão da executiva na sua reunião com a bancada. Do ponto de vista prático, fechar ou não fechar a questão não fará enorme diferença. Eu acho que por consistência programática, o PSDB deve votar, essa é a minha opinião. Aí vem um juízo de valor, porque a reforma é importante para o país e faz parte da história do partido. Quer dizer, tomar uma posição clara e definida. Exatamente. Tomar uma posição clara, se não unânime, pelo menos a grande maioria da bancada votar a favor da Previdência, da reforma da Previdência. Como eu disse, por consistência programática e também por inteligência política, porque na hipótese da reforma não passar e o partido se dividir, parece haver interesse de algumas forças de jogar sobre os ombros do PSDB, em particular, uma eventual culpa pela não aprovação da Previdência. Bom, agora uma pergunta maldosa, né? E a quantas anda o QI no PSDB, a inteligência política? Por tudo que a gente tem visto na grande dificuldade de se chegar a um entendimento. E aí, do ponto de vista político-partidário. Não é segredo para ninguém que o partido acentuou as suas divisões internas ao longo dos últimos meses. A meu ver, deu um passo importante, mais recente, ao convergir para a candidatura do governador Geraldo Alckmin para a presidência do partido. Isto resolve todos os problemas? Não resolve todos os problemas, mas ajuda. Segundo passo na direção de mostrar maior unidade do partido é a aprovação da reforma da Previdência agora. Enfim, novos capítulos virão aí pela frente para que nós todos testemos a hipótese da duração dessa unidade do PSDB. Bom, agora a questão do perfil de personalidade do PSDB. O tempo passou, né, a sociedade mudou, o PSDB foi mudando junto, né? Por muito tempo nós ficamos naquela polarização de dois partidos que tinham um perfil de esquerda, que era o PT e o PSDB. O PSDB mais um centro-esquerda e o PT se colocava como uma esquerda mais radical, digamos, como eles se colocavam. Hoje, o PSDB, que perfil que tem? É um partido centro-esquerda? É um partido já mais tendendo a uma centro-direita? Está mais confundido com o bem, com aliados à direita que conquistou e militou durante muito tempo? É um partido de centro,
mais do que um partido de centro-esquerda. Não há nenhum problema em ser um partido de centro. É preciso ser um partido de centro com densidade e clareza programática. Mas isso de partido não de centro não configura partido... o tal do muro? Não, não. O centro não é um muro. O centro é um lugar muito preciso no espectro político. Ou presunçoso, ponto de equilíbrio, quando a gente vê tanto desequilíbrio no próprio partido? Não há, mas aí você foi ao ponto. Quer dizer, um partido sólido de centro, a meu juízo, inclusive, é uma condição do bom funcionamento de qualquer regime democrático. O problema do PSDB é dar densidade a essa posição de centro. O centro não pode ser a resultante de duas forças que se cancelam, uma mais à esquerda, outra mais à direita, ou vice-versa, ao contrário, e que por dificuldade de fechar uma posição, resultam ali na média numa posição de centro. E o que pode conferir essa densidade? Acho que tem uma oportunidade agora que é, em torno da candidatura do governador Alckmin, construir um programa que diga claramente à sociedade o que o partido pensa a respeito dos grandes desafios do Brasil. Aquele programa do Instituto Teotônio Vilela poderia ser o programa a ser apresentado à sociedade com essa finalidade? Olha, eu acho que é um princípio. Eu acho que aquele programa, ele próprio se apresentou como diretrizes e não como programa e como obra em aberto. Eu acho que é uma obra em aberto que merece ser aprimorada. Bom, agora Geraldo Alckmin. Então, parece que houve esse consenso para a presidência do partido em torno do nome de Geraldo Alckmin. Dia 9, pode já ficar definido que Alckmin será, sim, o candidato do PSDB à presidência? Olha, sejamos realistas. Eu acho que tudo indica que será o candidato do PSDB à presidência da República. Mas nós estamos a uma distância grande da eleição. O governador Alckmin, ele sabe isso melhor do que nós dois juntos, tem alguns desafios para confirmar a sua condição não só de candidato do partido, mas também de candidato capaz de unificar as forças do centro político em torno desta candidatura. E dentre esses desafios, você admite também essa questão do inquérito que está lá em termos sigilosos no Superior Tribunal de Justiça? Isso Sim, é um desafio. Também é um entrave para a candidatura Alckmin? É claro que é um desafio, quer dizer, isso também não é segredo algum. Foi apresentada uma denúncia formal do Ministério Público Federal contra o governador. Esta denúncia agora será ou não será acolhida pelo STJ. Sim, é inquérito, isso. Exatamente, tornando o réu ou não no inquérito. É evidente que disputar a eleição na condição de réu é uma condição muito mais desvantajosa. Mas então, Lula está aí em condição de réu e na frente nas pesquisas, né? Lula, parece que a sociedade não liga para isso. Não, uma parte da sociedade liga e o rejeita, mas ele consolidou um apoio na sociedade que gira em torno de 25%, 30%, que é muito sólido e que tende a votar em Lula, não obstante pesem sobre ele 9 processos e já pelo menos uma condenação. Bom, e esse fenômeno aí, o Bolsonaro, que parece que caiu no gosto, está lá em segundo lugar nas pesquisas, o que ele de fato representa? Ele profere o indizível, aquilo que o brasileiro, muito brasileiro pensa e não tem coragem de falar, ele externa isso e aí há uma identificação? Sim, Por que ele está em segundo lugar? Até porque ele não foi um deputado assim com uma atuação que conferisse tanta visibilidade. Ele vocaliza de uma maneira muito truculenta este sentimento que é de parte da sociedade brasileira, quer dizer, é de grande parte da sociedade brasileira o sentimento de temor diante da violência. Né? Sim. Ele vocaliza de uma maneira muito truculenta uma parte da sociedade que quer uma resposta truculenta e, a meu juízo, falsa, porque não vai produzir resultados, há o problema da violência. Não só da violência, mas há também uma posição bastante conservadora em termos morais. Ele se associou ao movimento evangélico, eu não sei se, digamos, ele é um evangélico de coração, mas certamente ele se associou a esse movimento, possivelmente por razões eleitorais. Certo. Bom,
Eu espero que você volte aqui para essa pensata, se convidar, reflexão. Voltarei. Será com certeza. Então, tá muito bom. obrigado, Eu que agradeço. Noite. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Boa noite. Confira uma conversa importante sobre violência doméstica no Todo Seu, hoje, 10h30 da noite.